Salmo 37, 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se disparão. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Uma rápida pesquisa no YouTube revelará que nunca se falou tanto acerca de escatologia, nunca se falou tanto acerca da volta de Jesus. E a tônica da maioria dos vídeos que tratam acerca de escatologia e da volta de Jesus que nós encontramos no YouTube é que nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Essa é a tônica, né? Jesus está voltando logo e nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Como você se prepara para a volta de Jesus? Como é que alguém sabe se está preparado ou não para a volta de Jesus? A resposta padrão é uma vida santificada. A pessoa se prepara para a volta de Jesus vivendo uma vida santificada. Mas o que é uma vida santificada? Uma vida santificada, normalmente, ela é definida apenas com relação aos mandamentos negativos. Normalmente é assim que as pessoas definem uma vida santificada, apenas com relação aos mandamentos negativos. Uma vida santificada é uma vida na qual não há adultério, não há mentira, não há roubo, não há assassinato e assim por diante. É assim que as pessoas definem uma vida santificada, com relação aos mandamentos negativos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e assim por diante. A questão é que a Escritura define uma vida santificada não apenas com relação à ausência de pecados, mas de fato com relação à presença de obras virtuosas. Ou seja, não é suficiente você não adulterar, não é suficiente você não roubar, não mentir, não enganar, não matar ninguém. Não é suficiente isso. Uma vida santificada não é meramente uma vida na qual você não faz determinadas coisas. Além de se abster destes e de outros pecados, é necessário que você pratique obras virtuosas, ordenadas por Deus na sua lei, que se contrapõem aos pecados que Ele mesmo proibiu na mesma lei. Então não basta não roubar. É necessário ir além do não roubar. Não basta não adulterar, é necessário ir além do não adulterar. Além disso, além dessa visão truncada, digamos assim, de uma vida santificada, a escatologia popular atual apresenta a volta de Jesus como uma fuga desse mundo para o céu. Jesus vem para que nós fujamos desse mundo para o céu. Quando de fato a escatologia bíblica é a descida do céu à terra. A escatologia bíblica não é um conjunto de eventos futuros. Pelo contrário.
A escatologia bíblica, ela vem se desenrolando ao longo da história humana, desde a criação, na verdade. Desde que Deus criou o Jardim do Éden e colocou o homem lá, a escatologia bíblica vem se desenrolando. O eixo central da escatologia bíblica é a primeira vinda de Jesus, o primeiro advento de Jesus. Quando ele cumpriu e tornou realizados muitos dos aspectos escatológicos de que trata o Antigo Testamento, os profetas e assim por diante. A partir dessa escatologia realizada em alguns dos seus aspectos, a igreja então coopera com Jesus na redenção e transformação da criação. É o que Jesus fala, por exemplo, em Mateus 28, né? A grande comissão. A volta de Jesus, então, não é uma fuga deste mundo para o céu. Na verdade, a volta de Jesus é a consumação da redenção e a transformação da criação executados por Jesus através da igreja. A escatologia popular também retrata a eternidade como sendo oposta à materialidade física deste mundo. Né? A gente, é comum, eu mesmo já falo dessa forma, né? Ir para o céu. A pessoa tem que estar preparada para ir para o céu. É uma forma correta de falar, mas ao mesmo tempo, porque a gente repete tanto essa ideia de ir para o céu, que a gente acaba pensando que a eternidade é algo simplesmente espiritual. Uma realidade fantasmagórica. Algo simplesmente assim que não pode ser tocado, não pode ser sentido, não pode ser experimentado pelos sentidos. A eternidade, na verdade, ela será física. A eternidade será terrena, será mundana. No sentido de que a eternidade será neste mundo, né? Porque a Nova Jerusalém, o lugar onde Deus estará com o seu povo eternamente, não sobe da terra para o céu. Não, a Nova Jerusalém desce do céu à terra. Por isso que eu disse antes, a escatologia não é uma fuga da terra para o céu, mas na verdade é o céu descendo à terra. Então, em contraposição à escatologia popular dos nossos dias, que é extremamente espiritualizada, extremamente escapista, a escatologia bíblica é, por assim dizer, terrena. A escatologia bíblica é, por assim dizer, mundana. No sentido de que a escatologia tem tudo a ver com este mundo. A escatologia não tem a ver com o céu. A escatologia tem a ver com este mundo. Tem a ver com a terra. Porque, afinal de contas, a herança que Jesus oferece à nova humanidade não é o céu. A herança que Jesus oferece à igreja é a terra. Porque os mansos herdarão a terra, né? Salmo 37:11, e Jesus repete isso em Mateus 5:5. Não é os mansos herdarão o céu. Os mansos herdarão a terra. Quando nós entendemos essa forma, a escatologia bíblica, é possível perceber que existem muitas implicações. Especialmente implicações que dizem respeito ao trabalho, a forma como
você trabalha? Que será o tema dessa pregação. O teu trabalho neste mundo não é sem consequências eternas. O teu trabalho neste mundo tem consequências eternas. Porque, sendo cristão, você não deve trabalhar meramente para se sustentar e para sustentar a sua família. É isso que nós pensamos, né? O trabalho serve unicamente para que nós nos sustentemos, para que nós tenhamos o que comer, o que vestir, para que nós tenhamos onde morar. De repente, para que a gente possa acumular alguns bens para que nós possamos ter uma vida um pouco mais luxuosa, um pouco mais agradável. Sendo cristão, você não deve trabalhar meramente para se sustentar e para adquirir riquezas, como fazem os ímpios. E perceba que não há nada de errado em sustentar-se, não há nada de errado em adquirir riquezas através do trabalho. Não há nada de errado em um crente prosperar por meio do seu trabalho. A questão é que esse não deve ser o objetivo final do crente ao trabalhar. O crente não trabalha meramente para se sustentar, meramente para adquirir riquezas, porque é isso que os ímpios fazem. Os ímpios, eles trabalham para adquirir riquezas. E eles adquirem muitas riquezas. Né? Nós começamos lendo que os bens do pobre, né, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Os ímpios trabalham, os ímpios adquirem bens, os ímpios prosperam, e não há nada de errado em fazer isso. Mas o crente não deve ser como os ímpios. O crente não deve se contentar em viver como vivem os ímpios. Sendo cristão, é o teu dever que, trabalhando, você se sustente, você sustente a sua família, você adquira riquezas e, ao mesmo tempo, você coopere com Cristo na transformação e redenção deste mundo. Porque este mundo é a tua herança. Jesus te deu o privilégio de cooperar com Ele na redenção e na transformação daquilo que será a tua herança. A herança que Ele promete a ti é a terra, é o mundo, é o universo. E Jesus te dá o privilégio de cooperar com Ele na redenção e na transformação daquilo que será teu. Seria mais ou menos como um pai rico, milionário, que dará a sua herança aos seus filhos após a sua morte. Mas antes mesmo dele morrer, ele permite que os seus filhos trabalhem com aquilo que no futuro será deles. Este pai, ele dá acesso àquilo que agora é dele, para que os seus filhos trabalhem e inclusive multipliquem aquilo que no futuro será deles. É isso que Jesus faz contigo. Este mundo será a tua herança e Jesus te deu o privilégio de cooperar com Ele na redenção e na transformação daquilo que será teu. Naquilo que é a tua herança eterna, este mundo. Pelo teu trabalho, você deve deixar este mundo melhor do que você o recebeu. As pessoas costumam falar dessa forma, né?
Ou pelo menos costumavam falar dessa forma. As pessoas diziam que queriam um mundo melhor para os seus filhos. As pessoas diziam que elas receberam o mundo de um modo e elas queriam deixar um mundo melhor para os seus filhos, para a sua descendência. Essa é a tua missão. A tua missão é deixar o mundo melhor do que você o recebeu. Porque afinal de contas, este mundo é a tua herança. E você quer uma herança boa, né? Você não quer receber como herança um mundo completamente estragado, podre, né? Você quer um mundo bom, um mundo justo. Então essa é a tua missão. Deixar o mundo melhor do que você o recebeu. Mas o mundo está cada vez pior? Bom, então tu tem que começar a trabalhar. Né? Então, se o mundo está cada vez pior, é porque tu está falhando na tua missão. É porque os crentes estão falhando na sua missão. Né? Os crentes deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo. Né? Costuma-se dizer, a aplicação dessa passagem costuma-se fazer o seguinte, olha, o sal, ele pega, quando tu coloca sal na carne, tu impede que a carne estrague. Né? Antigamente as pessoas faziam isso. Né? Antes de haver a refrigeração, o freezer, como é que as pessoas conservavam a carne? Com sal. A igreja deveria ser aquele povo que impede que este mundo cada vez mais apodreça. E se é a nossa percepção de que este mundo está cada vez pior, isso quer dizer que a igreja está falhando. Isso quer dizer que o povo de Deus está falhando na sua missão. Isso quer dizer que talvez o povo de Deus esteja desprezando a herança que será sua. Jesus disse, os mansos herdarão a terra, e a igreja diz, não, eu não quero a terra. Seria a mesma coisa que um pai oferecer como herança os seus muitos bens, e o filho, não precisa. O pai se sente desonrado, né? Ele pensa, eu trabalhei duro para conseguir o que eu consegui, e eu quero deixar isso para os meus filhos, e eles estão desprezando. Pelo teu trabalho, você deve deixar este mundo melhor do que você o recebeu. Isso quer dizer que você não deve fazer como os ímpios. Os ímpios, eles trabalham através do pecado para se sustentar e para adquirir riquezas em cima do prejuízo dos outros. Né? O ímpio mente, o ímpio engana, o ímpio rouba, o ímpio faz contratos fraudulentos, tudo para lucrar em cima do prejuízo alheio. Você não deve trabalhar deste modo. Nem todos os ímpios, no entanto, trabalham assim, né? Você conhece ímpios que são corretos. Você conhece ímpios que são honestos, né? Você conhece ímpios que não mentem. Pelo menos não quando eles estão negociando. Você conhece ímpios que não roubam. Você conhece ímpios que são trabalhadores honestos. Você não deve nem trabalhar como ímpio quando o ímpio engana, e tampouco é suficiente que você seja um trabalhador honesto, como são alguns dos ímpios. Para Jesus, não basta que você trabalhe honestamente. Porque antes nós afirmamos que uma vida santificada vai além da mera abstenção do pecado.
né? Uma vida santificada vai além do não roubar. Uma vida santificada vai além do não mentir, do não enganar. Então, um trabalho honesto não é suficiente. Você não deve trabalhar como trabalham os ímpios e tampouco você deve trabalhar honestamente, entre aspas. É necessário que, ao trabalhar, você vá além da mera abstenção do pecado. É necessário que, ao trabalhar, você também demonstre aquelas obras virtuosas ordenadas por Deus na sua lei. E nós vamos tratar de algumas delas ao longo dessa pregação. Se você quer receber de Jesus este mundo como herança eterna, e nós estamos falando isso por causa do versículo 18, né? No finalzinho ali, e a sua herança permanecerá para sempre, e falando acerca da herança dos justos, dos retos. Se você quer receber de Jesus este mundo como herança eterna, é necessário que você trabalhe como Jesus trabalha. Se você trabalhar ímpia, ou mesmo honestamente, Jesus vai te destruir. Jesus não aceita nem um trabalho ímpio, e também Jesus não aceita um trabalho honesto. Por que não? Porque o trabalho ímpio torna este mundo pior, né? O trabalho ímpio piora este mundo, torna este mundo mais podre. E um trabalho honesto, que simplesmente se isenta do pecado, deixa o mundo como ele está. O cara que simplesmente não rouba nos negócios, ele não está tornando o mundo pior, mas ele também não está tornando o mundo melhor, porque ele simplesmente não está roubando. O camarada que não mente nos negócios, que não engana nos negócios, ele não está tornando o mundo pior, mas ele também não está tornando o mundo melhor. Ele simplesmente não está acrescentando mentira. Ele simplesmente não está acrescentando engano. Ele está deixando o mundo como o mundo é. E Jesus não te chamou para que você deixe o mundo como o mundo é. Jesus não te chamou para que você mantenha o status quo deste mundo, para que o mundo fique igual como ele é agora. Não, Jesus te chamou para que você melhore o mundo. Por isso, então, se você trabalhar ímpia ou mesmo honestamente, Jesus não aceita isso. Jesus vai te destruir. Jesus não quer trabalhadores ímpios e também Jesus não quer trabalhadores honestos, que simplesmente se abstêm do pecado. Jesus quer trabalhadores semelhantes a Ele, que tornam o mundo melhor, que cooperam com Ele na redenção e transformação deste mundo. Você quer estar preparado para a volta de Jesus? Você quer ser destruído por Jesus? Ou você quer receber dele o mundo como herança? Porque essas são as duas opções. Ou você é destruído por Jesus, ou você recebe o mundo como herança. Se você quer estar preparado para a volta de Jesus, se você não quer ser destruído por Ele, e sim receber dele o mundo como herança, não corrompa ainda mais este mundo. E tampouco se atreva a deixar este mundo igual. Torne este mundo melhor. Melhore este mundo. Coopere com Jesus na redenção deste mundo,
na transformação deste mundo, e nós descreveremos isso ao longo da pregação, como é que você vai fazer isso. Então, trabalhe ímpia ou honestamente, e Jesus vai te destruir. Trabalhe como Cristo, e Ele te dará como herança o mundo. O versículo 16, ele contrasta e compara as posses do justo e do ímpio, né? Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Essa é a conclusão. Mesmo as poucas posses do justo vale mais do que as riquezas de muitos ímpios, mesmo quando elas são somadas. O pouco que o justo tem vale mais do que todas as riquezas dos ímpios somadas. Nem sempre nós pensamos assim, né? Na verdade, quase nunca nós pensamos assim. O pecado que ainda nos tenta nos faz pensar que o valor está muito mais associado à quantidade daquilo que se tem do que ao modo como aquilo que se tem foi adquirido. É isso que nós pensamos. Vale mais a quantidade daquilo que se tem do que o modo pelo qual aquilo que se tem foi adquirido. Então, se eu quero ter carros, eu quero ter muitos carros. Não é porque qual é o valor de ter um carro usado, velho? Pouco, né? Agora se eu tiver 10 carros importados, isso vale muito. É assim que nós pensamos. Já Jesus pensa o seguinte: vale muito mais um carro velho que foi adquirido de forma correta, em obediência a Ele, do que muitos carros caros adquiridos de forma contrária a Ele. Mas não é assim que nós pensamos. Nós pensamos que vale muito mais a quantidade daquilo que se tem do que o modo como foi adquirido aquilo que se tem. De que modo foram adquiridas as posses do justo? Aqui no versículo 16. Que mesmo sendo poucas em quantidade, quando comparadas às dos ímpios, valem muito mais do que todas as riquezas somadas. De que modo foram adquiridas as posses do justo? As posses do justo foram adquiridas mediante o trabalho não apenas honesto, como nós veremos daqui a pouco, foram adquiridas mediante o trabalho não apenas isento de pecado, mas por meio de um trabalho virtuoso, por meio de um trabalho que imita o trabalho do próprio Jesus. Já as posses dos ímpios podem ter sido adquiridas de várias formas, né? Menos de 3 modos distintos. Ou as posses dos ímpios foram adquiridas por meio do pecado pura e simplesmente, né? E aqui a gente pode pensar, por exemplo, num criminoso, um grande traficante de drogas. Ele adquire as suas muitas posses através do crime, através do pecado. Através do roubo, através do assassinato, através do engano, da mentira, e assim por diante. Ou então, a primeira forma, então, as posses dos ímpios adquiridas simplesmente por meio do pecado, pura e simplesmente, ou então as posses dos ímpios foram adquiridas através do trabalho contaminado pelo pecado. O cara não é um criminoso,
O cara não é um fora da lei, mas quando possível ele engana os seus clientes. Quando possível, ele engana os seus concorrentes. Quando possível, ele trapaceia. O cara não é um criminoso, não é um fora da lei, por assim dizer, mas ele mistura o trabalho honesto com o pecado. Então ele mente, quando ele percebe que pela mentira ele vai ter mais lucro, ele engana, ele rouba, e assim por diante. Ou por fim, as posses dos ímpios foram adquiridas através de um trabalho honesto. Como eu disse antes, todos nós conhecemos ímpios que são trabalhadores honestos, que não mentem, não roubam, não enganam, não trapaceiam, mas continuam sendo ímpios. E ainda assim, ainda que foi assim que os ímpios conquistaram as suas muitas posses, as suas muitas riquezas, mesmo através desse trabalho honesto, ainda assim Jesus considera que os poucos bens dos justos valem mais do que todas as posses dos ímpios somadas. Por quê? Porque, de novo, Jesus não valoriza a quantidade daquilo que se tem. Jesus valoriza o modo como foi adquirido aquilo que se tem. E é óbvio que Jesus prefere um ímpio que trabalhe honestamente do que um ímpio que trabalhe com o pecado. Ou ainda, é óbvio que Jesus prefere um ímpio que trabalhe honestamente do que um criminoso. É óbvio isso. É óbvio que se nós tivermos que escolher entre um ímpio criminoso e um ímpio que trabalha honestamente, nós devemos escolher um ímpio que trabalha honestamente. Mas isso não quer dizer que o trabalho honesto dele sirva de exemplo para o crente, porque ele continua sendo um ímpio. Ele continua se colocando contra Jesus, apesar do seu trabalho honesto. Porque, como nós dissemos antes, Jesus não se sente satisfeito quando as pessoas meramente se abstêm de pecar, né? Uma vida santificada não é meramente não adulterar. Vamos explicar um pouquinho isso. Aqui eu vou sair um pouco daquilo que eu escrevi aqui no sermão, mas tudo bem. O que era ir além do não adulterar? É não dar ocasião para que o meu cônjuge adultere. Quer dizer, não adianta o marido não adulterar, mas ele dar razão para que a sua esposa adultere. Não adianta o marido não adulterar, mas ele não dar atenção à sua esposa, né? Porque ao não dar atenção à sua esposa, ele está abrindo caminho para que ela adultere, né? Porque daqui a pouco ela vai se sentir ferida, né? E daqui a pouco surge um homem na vida dela que dá atenção para ela. Aquela atenção que o homem deveria estar dando, que o marido deveria estar dando, mas não dá. O contrário também é verdadeiro. Não basta que a mulher não adultere, é necessário que a mulher não dê ocasião para que o marido adultere também. Não basta não roubar. Não basta que eu não roube. Além de não roubar, eu não posso dar ocasião para que outros roubem. Ou seja, é aquilo que nós já falamos em pregações passadas. Sendo que o roubo é eu tomar dos outros aquilo que não pertence a mim, o contrário do roubo é a generosidade. É eu dar daquilo
eu aqueles que têm menos do que eu, né? Então não basta eu não roubar. Eu tenho que fazer de tudo para que os outros não precisem roubar. Ou seja, eu vejo alguém que está passando necessidade, e daqui a pouco a pessoa vai ficar tão desesperada, nós temos notícia disso, né? Imagina uma mulher tem filhos e os filhos dela estão passando fome. Nós já tivemos notícias de mulheres que chegam às vezes num supermercado e roubam, porque elas precisam de alguma coisa para dar para os seus filhos. A pessoa não roubou porque ela estava cobiçando aquilo. Nossa, eu gostei daquele vestido. Então a mulher, como às vezes acontece, a gente vê principalmente isso em filmes e seriados, né? A mulher entra numa loja assim de grife, lá em Nova York, e ela experimenta os vestidos e ela tenta esconder um vestido dentro da bolsa dela e tenta sair da loja. Ela não roubou porque ela ficou cobiçando aquele vestido lindo e então ela tentou pegar. Não, ela roubou porque ela tinha necessidade de roubar. O crente, além de não roubar, ele tem que não permitir que outras pessoas roubem. E ele não vai permitir que outras pessoas roubem, sendo generoso com aquelas pessoas que estão passando necessidade. Então é por isso que Jesus não se contenta com um trabalho honesto. É por isso que Jesus não se contenta com um trabalhador que simplesmente não rouba, que simplesmente não mente, não engana e assim por diante. Não é suficiente isso, não para Jesus. É melhor ter um ímpio honesto do que um ímpio criminoso. Mas para Jesus, ele não está satisfeito com um ímpio honesto. E ele não está satisfeito quando os crentes são apenas honestos. Cristo espera muito mais do que um trabalho meramente honesto. Jesus espera um trabalho executado segundo ele mesmo executaria aquele trabalho. Cristo valoriza não a quantidade do que se tem, mas o modo como foi adquirido aquilo que se tem. É por isso que as poucas posses do justo valem mais do que as riquezas de todos os ímpios somadas. Porque mesmo que o justo tenha pouco, aquilo que o justo adquiriu, mesmo sendo pouco, foi adquirido de um modo que honra e glorifica a Jesus. E por isso Jesus dá muito mais valor. É por isso que Jesus pode observar aquela viúva lançando uma ou duas moedinhas. E Jesus disse, essa mulher aqui que deu de repente 1 centavo de dízimo, deu muito mais do que aquele outro que deu R$1.000 de dízimo. Porque o que importa não é a quantidade daquilo que se está dando. O que tem valor para Jesus não é a mera quantidade, e sim a qualidade daquilo que se está dando. A mulher deu 1 centavo. E 1 centavo era tudo que ela tinha. Já o cara deu R$1.000, mas ele tem 1 milhão. Quem deu mais? A mulher que só tinha 1 centavo e deu 1 centavo, ou o cara que tinha 1 milhão e deu 1.000? É necessário que você internalize esse conceito de Jesus, que vale mais o pouco que foi adquirido de um modo que glorifica a Ele, do que o muito adquirido de um modo que, para Jesus, não tem valor nenhum.
é necessário que você passe a trabalhar a partir deste conceito. Muito mais importante do que possuir muitas riquezas, muitos bens, é o modo como essas riquezas são adquiridas e a maneira como elas são administradas. Na introdução dessa mensagem, nós afirmamos que, pelo seu trabalho, o crente deve cooperar com Jesus na redenção e na transformação deste mundo. Por isso mesmo, nem o trabalho ímpio e nem mesmo o trabalho honesto, entre aspas, servem a Jesus. Porque o trabalho ímpio corrompe o mundo e o trabalho honesto deixa o mundo como ele está, deixa o mundo igual como o encontrou. Ou seja, os ímpios, nem mesmo aqueles que trabalham honestamente, eles não são aliados de Jesus na redenção e transformação deste mundo. Porque eles são ímpios, eles são inimigos de Jesus. Apenas os justos que trabalham segundo o próprio Jesus, imitando o próprio Jesus, é que são aliados de Jesus na redenção e transformação deste mundo. Por isso mesmo, no seu juízo contra os ímpios, Jesus destruirá a capacidade que os ímpios têm de produzir riquezas. Versículo 17. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Como apenas os justos são aliados de Jesus, Jesus destruirá a capacidade que os ímpios têm de produzir riquezas e, ao mesmo tempo, Jesus sustentará os justos. Jesus sustentará os seus aliados. O texto diz que os braços dos ímpios serão quebrados, né? Os braços dos ímpios se quebrarão. O agente implícito aqui é Yahvé, Jesus, né? Porque olha só, os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos, né? Pelo paralelismo aqui dá para perceber que, embora esteja oculto o agente no início do versículo 17, quem é que quebra o braço dos ímpios? É o próprio Senhor, Yahvé, Jesus. Na imagética da poesia hebraica, as mãos e os braços de alguém são figuras usadas para se referir àquilo que a pessoa pode fazer, aquilo que a pessoa pode produzir. Então, quando é dito aqui que os braços dos ímpios serão quebrados, está sendo dito que a capacidade que os ímpios têm de produzir alguma coisa será desfeita. Eles não terão mais como trabalhar. Eles não terão mais como enganar, ou mentir, ou roubar, ou assassinar. No contexto do Salmo 37, os ímpios estavam atentando contra a vida dos justos, né? Contra os bens dos justos. Nós vimos isso na semana passada, né? Os ímpios armam o arco, eles puxam da espada para derrubarem pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta, diz o versículo 14. No versículo 12 diz: o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Então, no contexto do Salmo 37, os ímpios estavam atentando contra a vida e contra os bens dos justos. E então, para proteger os justos contra os ataques dos ímpios, o próprio Cristo julga e destrói os ímpios, primeiro destruindo as armas dos ímpios, no versículo 15, né? Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. E então, destruindo a própria capacidade que os ímpios tinham de manejar essas armas. Porque para puxar da espada, da bainha, é necessário a mão, é necessário o braço. Para armar um arco, é necessário os braços. Jesus primeiro faz a espada entrar no coração deles, Jesus quebra o arco. E então, como se não fosse suficiente fazer a espada entrar no coração dos ímpios, Jesus quebra o braço dos ímpios. De modo que agora, nem mesmo empunhar a espada eles podem, nem mesmo eles podem armar o arco, porque os braços deles foram quebrados.
sendo que os ímpios em nada cooperam com Jesus na redenção e transformação desse mundo, pelo contrário, em tudo eles se opõem a Jesus, Jesus destruirá até mesmo a capacidade que os ímpios têm de trabalhar. Jesus quebrará os seus braços. E ao mesmo tempo em que quebra os braços dos ímpios, ou seja, ao mesmo tempo em que destrói a capacidade que os ímpios tinham de destruir o mundo, pelo seu trabalho injusto e ímpio, Cristo é aquele que sustenta os justos. O Senhor sustém os justos, termina o versículo 17. Sustentar aqui, no hebraico e no grego também, tem o sentido de providenciar todas as necessidades dos justos. Perceba que nesse sustento não estão incluídos luxos. Não estão incluindo aquelas coisas que nós gostamos, mas que não são absolutamente necessárias. Nesse sustento está incluído aquilo que é necessário. Jesus comumente nos abençoa com coisas que não são absolutamente necessárias, né? Todos nós recebemos de Jesus coisas que não são absolutamente necessárias. Pela sua bondade, Jesus nos concede essas coisas. Mas a promessa de sustento aqui não inclui essas coisas. A promessa de sustento aqui se refere àquelas coisas que são absolutamente necessárias às nossas vidas, tá? Como Cristo sustenta as vidas dos justos? Como é que Cristo sustenta as vidas daqueles que pertencem a Ele? Como Jesus sustenta as nossas vidas? Jesus sustenta as nossas vidas através do nosso trabalho. Até pelo próprio contexto aqui, né? Jesus é aquele que destrói o braço dos ímpios. Jesus é aquele que quebra a capacidade dos ímpios de trabalhar e produzir qualquer coisa. E ao mesmo tempo ele sustém os justos. Ou seja, Jesus permite que os justos continuem a trabalhar. Jesus mantém a capacidade que os justos têm de produzir. Jesus sustenta as nossas vidas através do nosso trabalho. Podem ocorrer circunstâncias que requeiram intervenções sobrenaturais e miraculosas de Jesus. A gente pode pensar, por exemplo, em Elias. Por ordem de Deus, Elias afirma que não vai chover em Israel. E a terra de Israel não é como a nossa. Nós temos rios que correm o ano inteiro, né? Mesmo que a gente fique um período grande de seca, ainda assim, obviamente o nível das águas dos rios diminui, mas eles continuam fluindo. Em menor quantidade, sim, mas eles continuam fluindo. Em Israel não existem rios como os nossos. Em Israel, os rios que existem só existem por causa da chuva. Se chove, a chuva cai em cima da montanha, a água vai descendo e ela vai correndo por aquele leito. Mas se para de chover, acaba o rio. Eu já vi vídeos no YouTube que mostram esse tipo de rio. E é interessante ver.
Por exemplo, lá no Arizona, nos Estados Unidos, que é praticamente só deserto, né? Chove nas montanhas e daqui a pouco tu começa ao longe ver a água vindo e a água vem e tu pensa nisso que é só um pouquinho de água. Inclusive muitas pessoas já morreram assim. A pessoa estava no meio do deserto, ela não sabia que tinha chovido numa montanha ali perto e daqui a pouco ela se vê cercada de água e a correnteza é tão forte que ela é arrastada. E ela morre. Então, por ordem de Deus, Elias profetiza que não vai chover em Israel. Não chove em Israel, a fome impera. Né? Não há rios, não há água para as plantações, não há colheita, não há comida. E Deus intervém miraculosamente. Primeiro, havia lá um ribeiro que ainda não havia secado, e Deus ordenou que corvos trouxessem alimento para Elias. E depois até mesmo aquele ribeiro se seca. E daí Deus ordena que Elias vá até uma viúva, que iria preparar a última refeição sua e do seu filho, e depois eles iriam morrer, segundo ela mesma disse, né? Era a última farinha que ela tinha, era o último azeite que ela tinha, que ela iria preparar um bolo, eles iriam comer e depois iriam morrer de fome. E Deus miraculosamente intervém ali, fazendo com que a farinha não acabe e que o azeite não acabe. Então, às vezes, podem ocorrer circunstâncias que requeiram intervenções sobrenaturais e miraculosas de Jesus, pelas quais ele sustenta a nossa vida. Como, por exemplo, aquilo que é retratado no versículo 19. Né? Olha só. Não serão envergonhados, aqui estão falando acerca dos retos. Né? No versículo 18, o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Os retos não serão envergonhados os dias maus e nos dias de fome se fartarão. No contexto aqui do versículo 19, provavelmente é necessário uma intervenção miraculosa de Jesus para sustentar os justos. No versículo 19 está imperando o caos, está imperando a confusão, são dias maus, são dias de fome. Então talvez esse contexto aqui do versículo 19 seja necessário a intervenção sobrenatural e miraculosa de Jesus. Mas de modo geral, Cristo nos sustenta através do nosso trabalho. Por que Jesus sustenta os justos? Jesus sustenta os justos porque ele está pessoalmente interessado e investido na vida dos justos. Versículo 18. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Os justos e retos, os justos do versículo 19 e os retos do versículo 18, obviamente se refere ao mesmo grupo de pessoas, né? São apenas duas designações complementares para se referir ao mesmo grupo de pessoas. Quando Davi fala de justos, no versículo 19, Davi se refere àquelas pessoas que, na sua vida, manifestam a justiça da lei de Deus. Esses mesmos também são retos, porque a sua conduta é marcada pela retidão da lei de Deus e não pela tortuosidade do pecado. O pecado é algo torto, é algo sinuoso. Já a lei de Deus é reta. Nós observamos na semana passada que aqueles que são de reta conduta, conforme o texto hebraico, têm o coração reto, conforme a tradução
da Septuaginta. Os de reta conduta são aqueles que são de coração reto. E nós apontamos na semana passada que para Jesus não basta apenas uma conduta exterior aparentemente reta e justa. Não, Jesus está interessado em que essa conduta reta exterior, essa conduta justa exterior, tenha como lastro, tenha como base uma justiça e retidão interior que vem do coração. E aqui entra na questão da nova aliança, por exemplo, e as promessas da nova aliança, dentre as quais está incluída a regeneração, ou como Jesus fala em João, o novo nascimento. O novo nascimento, a regeneração, ocorre quando o Espírito Santo, soprando aonde Ele quer soprar, vem até o ímpio e transforma o coração do ímpio. Nessa transformação, o Espírito Santo toma a lei de Deus, que estava escrita em tábuas de pedra, e escreve nas tábuas de carne do coração do ímpio. De modo que antes o ímpio odiava a lei de Deus, agora ele ama a lei de Deus. Antes o ímpio queria desobedecer a Deus, agora ele quer obedecer a Deus. Aquele que anteriormente era ímpio, agora é santo, agora é justo, agora é reto. E a sua conduta santa, justa e reta provém de um coração que ama Jesus, que ama a lei de Deus e que deseja obedecer a Jesus e a lei de Deus. Tudo isso foi conquistado por Jesus para o seu povo. E é por isso mesmo que ele está pessoalmente interessado e investido na vida dos justos e dos retos. Porque ele morreu por eles. Ou antes, ele viveu por eles, ele morreu por eles, ele ressuscitou por eles e ele subiu aos céus por eles. Se você vivesse e morresse por alguém, você certamente estaria pessoalmente investido na vida dessa pessoa, né? Se você está disposto a morrer por alguém, você está pessoalmente investido nessa pessoa. Jesus não apenas estava disposto a morrer, Jesus de fato viveu, morreu e ressuscitou. Então Jesus sustenta os justos porque ele está pessoalmente investido e interessado. Esse é o sentido do Senhor conhece os dias dos retos. Conhecer aqui não é meramente um conhecimento intelectual, não é meramente tomar conhecimento, não é meramente saber, porque se fosse simplesmente saber, Jesus não apenas conhece os dias dos retos, mas ele também conhece os dias dos ímpios. Afinal de contas, Jesus é onisciente. Jesus sabe todas as coisas. Conhecer aqui implica relacionamento, implica interesse. Jesus está pessoalmente interessado nos dias. Dias aqui se refere aos dias terrenos, aos dias em que a pessoa vive neste mundo. Jesus está interessado na vida terrena dos justos e dos retos. E é por isso que ele sustenta os justos e os retos. Se ele mesmo viveu e morreu por eles, ele também os sustentará. É por isso mesmo que quando chegarem os dias maus, no versículo 19, quando chegarem os dias de fome, Jesus garantirá que os justos, que os retos, não serão envergonhados. E nós já vimos isso em pregações passadas. Vergonha tem sempre a ver com ver os seus planos fracassados. A pessoa que se envergonha, nos Salmos especialmente, é a pessoa que vê os seus planos fracassados. Vê os seus planos dando errado.
Jesus está tão investido na vida dos retos e dos justos, que quando chegarem os dias maus, quando chegarem os dias de fome, Jesus garantirá que os planos dos retos e dos justos não serão impedidos. Eles não serão envergonhados. Jesus, na verdade, garantirá que nos dias de fome, os justos se fartarão. Agora, o que são esses dias maus aqui? O que são esses dias de fome? Esses dias maus, esses dias de fome, são aquilo que nós falamos na semana passada. Aquele dia no qual Jesus antevê o juízo e a destruição do ímpio, antecipando o juízo final. Nós vimos isso no versículo 13. No versículo 12, o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. No versículo 13, Jesus se ri do ímpio, zombando dele, porque Jesus antevê o dia que ele mesmo determinou em que ele vai julgar e destruir o ímpio. E o dia do julgamento e da destruição dos ímpios ocorre no versículo 19. Os dias maus, os dias de fome, os dias em que o próprio Jesus causa o caos e causa a crise, para por meio do caos e por meio da crise, julgar e destruir os ímpios. E enquanto Jesus está julgando e destruindo os ímpios, Jesus garante que os retos não serão envergonhados, que os justos, na verdade, serão fartos nos dias de fome. Mas quanto aos ímpios, eles perecerão. Versículo 20. Os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos carneiros. Aqui, algumas versões traduzem como serão como a flor dos campos, em vez de gordura dos carneiros. Por quê? Porque no hebraico, o texto fala que os ímpios serão como a preciosidade dos campos. Que num primeiro momento parece estranho, né? Por que os ímpios serão como a preciosidade dos campos? Até mesmo aquilo que é precioso no campo acaba sendo destruído. A minha tendência aqui é concordar com outras versões que traduzem que serão como as flores dos campos, né? Porque daí se cumpre aquilo, por exemplo, que está no versículo 2, né? Cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura, né? Falando acerca dos malfeitores, aqueles que praticam a iniquidade, que são os mesmos ímpios, né? Os ímpios serão como a preciosidade dos campos. Vem o sol do verão e queima a preciosidade dos campos e destrói. Mesmo as folhagens mais saudáveis são destruídas pelo calor do sol no verão. E no final, o que o dono daquela terra pode fazer? Depois que a preciosidade do seu campo foi destruída pelo sol do verão. Para ele só resta arrancar e jogar no fogo. Porque foi queimado já pelo sol. O sol do verão já matou. Agora o dono daquela terra tem que tirar aquilo que o sol matou e jogar no fogo. E é assim mesmo que o versículo 20 termina, né? Serão como a gordura dos cordeiros ou como a preciosidade dos campos, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Serão transformados em fumaça. Da mesma forma que a verdura do campo que foi destruída pelo sol do verão é transformada em fumaça pelo fogo. Então, quanto aos ímpios,
quanto aqueles que, até mesmo pelo seu trabalho, se colocam como inimigos do Senhor, inimigos de Cristo, o próprio Jesus garantirá a destruição deles. Mas quanto aos retos, a herança deles permanecerá para sempre, como termina o versículo 18. Qual é esta herança que Cristo garantirá que permanecerá para sempre? Certamente essa herança inclui aqui todas as bênçãos contidas na aliança. Mas o contexto do Salmo 37, essa herança aqui que permanecerá para sempre, que permanecerá eternamente, é a própria terra. Olha só, versículo 9. Os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão. Herdarão o quê? Herdarão a terra. Versículo 11. Os mansos herdarão. Herdarão o quê? Herdarão a terra. Então parece que Davi aqui, ao repetir 2 vezes a terra como herança, espera que quando nós leiamos o versículo 18, e a sua herança permanecerá para sempre, é provável que Davi espera aqui que nós nos lembremos que no versículo 9 e no versículo 11, ele falou da terra como herança. E no contexto de Davi, aqui no Salmo 37, essa terra aqui é a terra de Canaã. Só que quando Jesus repete o versículo 11 em Mateus 5,5, Jesus obviamente expande esse conceito de terra para incluir todo o mundo. Então a herança que permanecerá para sempre é toda a terra, todo o mundo, porque os mansos herdarão a terra. E como nós dissemos na introdução dessa mensagem, esse aspecto mundano e terreno da escatologia bíblica possui implicações para o modo como você trabalha neste mundo. Você não pode trabalhar como trabalham os ímpios, mesclando o seu trabalho com o pecado, porque Cristo destruirá os ímpios. Tampouco você deve trabalhar honestamente, meramente se abstendo do pecado, porque se o trabalho do ímpio corrompe ainda mais este mundo, o trabalho meramente honesto deixa esse mundo tal como ele é. Não piora, mas também não melhora o mundo. E Jesus te chamou para cooperar com ele na redenção e transformação deste mundo. Então, se você quer receber de Jesus o mundo como herança, e você deveria querer receber de Jesus o mundo como herança, é necessário que você trabalhe como ele trabalha. É necessário que você se junte a ele, redenção e transformação do mundo. Por que trabalhar como Cristo? Porque Jesus é o modelo de trabalhador. Porque diferente do que normalmente nós pensamos, o trabalho não é uma maldição. Nós pensamos que é, né? Nós pensamos que o trabalho é uma maldição. Imagina só, você tem que acordar cedo, sair de casa, trabalhar com pessoas que muitas vezes você não gosta tanto assim, trabalhar com pessoas que muitas vezes te enchem a paciência, você se cansa, você se sente enfadado, você não recebe tanto quanto gostaria de receber. Normalmente nós pensamos que o trabalho é uma maldição, ou no mínimo, um mal necessário. Mas não é assim que Deus entende o trabalho. O trabalho não é uma maldição.
depois de ter criado todas as coisas, Jesus, porque Jesus é o Criador, né? Todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. Depois de ter criado todas as coisas, Jesus entregou a Adão o que na teologia é chamado de um mandato cultural. O que é o mandato cultural? O mandato cultural é o mandamento de Jesus para que a humanidade, debaixo do seu comando, governe a criação, domine a criação, desenvolva a criação. Ao criar todas as coisas em 7 dias, Jesus trabalhou 6 e descansou 1. E a humanidade deve imitar a Jesus no seu trabalho, trabalhando 6 dias e descansando 1. A queda da humanidade pelo pecado de Adão não anulou o mandato cultural. A humanidade ainda deve governar a criação, a humanidade ainda deve dominar a criação, ainda deve desenvolver a criação debaixo do comando de Jesus, até que a criação atinja todo o seu potencial. Porque esse é o objetivo de Jesus na criação. Jesus criou todas as coisas, mas Jesus não levou todas as coisas ao seu potencial máximo. Jesus criou o jardim e Jesus disse para Adão cultivar o jardim. E ali cultivar o jardim estava implícita a ideia de que Adão deveria expandir o jardim por toda a terra. O objetivo de Jesus é que Adão e toda a humanidade, né, desenvolvesse a criação ao seu potencial máximo. A queda não alterou isso. A queda criou impedimentos a isso, mas não alterou a missão. Tornou a missão mais difícil. Em certos aspectos, tornou a missão impossível, mas não alterou a missão. O primeiro modo como a queda dificultou a missão é a seguinte: a própria criação passou a resistir ao trabalho da humanidade. Deus disse que a terra produziria ervas daninhas e outras dificuldades. Adão agora teria que suar para trabalhar. O suor do teu rosto. Antes ele trabalharia e não seria um trabalho cansativo, não seria um trabalho enfadonho. Agora o trabalho se torna cansativo, enfadonho, por causa da maldição do pecado. Esse era a primeira dificuldade. A segunda é que a própria humanidade tornou-se aliada a Satanás, de modo que mesmo a humanidade desenvolvendo a criação, esse desenvolvimento não é em direção ao seu potencial máximo, mas sim em direção à sua destruição. Porque a humanidade trabalha, mas trabalha de forma contrária ao mandamento de Jesus. Como o primeiro Adão, o primeiro mediador entre Deus e a humanidade, falhou na sua missão,
Deus enviou o segundo Adão. Deus enviou o mediador por excelência entre ele mesmo e a humanidade, o seu próprio Filho. Ele se fez homem para que por meio da sua vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus, ele redimisse toda a criação da maldição do pecado, reconciliando-a com Deus, a fim de que debaixo da sua direção uma nova humanidade surgisse, por ele redimida, e esta nova humanidade trabalhasse e desenvolvesse a criação, levando-a a atingir o seu potencial máximo. Isso significa que todo o trabalho executado debaixo do comando de Jesus jamais será vão, jamais será insignificante, jamais será inútil. Talvez a ti, o teu trabalho pareça ser vão, sem sentido, sem significado. Talvez você se sinta preso. Talvez você sinta que não vale a pena fazer aquilo que você faz. Mas todo o trabalho executado debaixo do comando de Jesus jamais será vão, jamais será insignificante, jamais será inútil. Por quê? Porque Jesus, em nome de quem nós trabalhamos e para quem nós trabalhamos, depois de morrer debaixo da maldição da lei e ressuscitar para nunca mais morrer, ele então subiu aos céus, de onde ele reina com todo o poder e autoridade sobre os céus e terra, até que os seus inimigos sejam derrotados debaixo dos seus pés. Isso aqui eu estou citando para vocês em 1 Coríntios 15. Né? Em 1 Coríntios 15, Paulo fala da ressurreição de Jesus. Paulo mostra Jesus como o último Adão, aquele que cumpriu o que o primeiro Adão não conseguiu cumprir, aquele agora sobre quem foi colocado o poder e a autoridade para governar o destino do mundo, aquilo que pertencia ao primeiro Adão e foi rejeitado pelo primeiro Adão, foi dado ao segundo Adão, foi dado a Jesus, o destino do mundo. E Paulo diz que esse Jesus está assentado à direita de Deus o Pai, até que todos os seus inimigos, todos os ímpios, sejam derrotados debaixo dos seus pés. Isso é 1 Coríntios 15. E o último versículo desse capítulo, Paulo afirma o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, não é em vão. O que torna qualquer trabalho útil e vão, ou melhor, útil e proveitoso, é o fato de Jesus ter vivido, morrido, ressuscitado e subido aos céus. Por quê? Porque Jesus usa esse trabalho para derrotar os seus inimigos. Na semana passada eu falei contra as mães que abandonam os seus filhos para se autoafirmarem mulheres independentes. Porque elas pensam que o valor delas, como dona de casas, como mães, simplesmente, elas não têm valor nenhum. Né? Para que elas tenham algum valor,
elas sentem que elas têm que produzir algo de valor financeiro e monetário. E, no entanto, os inimigos de Jesus são derrotados quando as mães crentes cuidam dos seus filhos. Deus usa o trabalho de uma mulher, dona de casa, para derrotar os inimigos dele. Porque uma criança educada na doutrina e admoestação do Senhor, até quando for velha, não se desviará. É através do trabalho dos crentes que Jesus destrói os seus inimigos. É por isso que as obras efetuadas pela humanidade redimida serão preservadas eternamente pelo próprio Jesus, os novos céus e na nova terra. Apocalipse 21 fala disso. Apocalipse 21 fala da nova Jerusalém descendo do céu à terra, e ela fala dos reis das nações salvas, entrando na nova Jerusalém, trazendo a glória deles para dentro da cidade. O que é a glória das nações redimidas por Jesus, senão toda a obra que o povo de Deus praticou ao longo da história? E aqui a gente deve perceber que mesmo que o pecado não tivesse entrado no mundo, mesmo que a humanidade não tivesse se rebelado contra Jesus, ainda assim haveria uma escatologia bíblica. Ainda assim haveria necessidade de trabalho. Por quê? Porque Cristo criou o mundo para ser desenvolvido pela humanidade. Jesus criou um jardim. Mas Jesus criou um jardim para que o homem transformasse esse jardim numa cidade. Porque é isso, né? Normalmente a gente pensa que a consumação de todas as coisas será uma volta ao jardim do Éden. Não! A gente não volta ao jardim do Éden. Nós entramos numa cidade. E a cidade é um desenvolvimento humano. Jesus criou um jardim. A humanidade criou a cidade. E no final nós não temos um jardim. No final nós temos uma cidade. Sim, os elementos que estavam lá no jardim estão presentes na cidade, né? A árvore da vida está lá, outros elementos estão lá, mas não é mais um jardim, agora é uma cidade. Ainda que o pecado não tivesse entrado no mundo, ainda assim haveria uma escatologia. Uma consumação de todas as coisas. Ainda assim haveria a necessidade do trabalho. Transformar o jardim numa cidade. Só terão permissão para entrar na Nova Jerusalém? Eu não li o texto aqui para nós não perdermos tempo, né? Mas fala ali que só terão permissão para entrar aqueles que pelo seu trabalho cooperaram com Jesus na redenção e transformação deste mundo. Aqueles que se recusarem a fazer isso, não entrarão. E se eles não entrarão, eles serão lançados no lago de fogo. E agora sim, como você deve trabalhar então? Como você deve trabalhar em imitação a Jesus? Tomando Jesus como modelo. Bom, o primeiro passo é escolher um trabalho, uma profissão que sejam úteis ao próximo. Eu voltei a treinar, né? Eu estou levantando peso, eu estou puxando ferro como fazem os fisiculturistas. Mas
A profissão de fisiculturista não é útil, né? Qual a utilidade que um fisiculturista traz ao próximo? Nenhuma. Também pense nos modelos, sejam masculinos ou femininos. Qual é a utilidade que um modelo ou uma modelo oferece ao próximo? Nenhuma. Já os médicos, os engenheiros, os advogados, os motoristas de ônibus e as donas de casa, apenas para citar esses exemplos, já o trabalho dessas pessoas, a profissão dessas pessoas é algo útil. Né? Se você está doente, você procura um médico. Se você quer construir alguma coisa, você procura um engenheiro. Se você quer algum conselho com relação à lei, com relação à legislação, com relação aos seus direitos, você procura um advogado. Se você quer se deslocar de um lugar até outro, você vai precisar de um motorista de ônibus, ou então de um motorista de Uber. Ou se você mesmo tem um carro, e de repente o teu carro estraga, você precisa de um mecânico, de alguém que arrume o teu carro. Ou até mesmo uma dona de casa, que é útil ao seu marido e aos seus filhos. O teu trabalho, então, deve ser útil ao próximo. Jesus não aceita como ocupação um trabalho inútil. Eu falei dos fisiculturistas, eu falei dos modelos, a gente pode tentar também falar acerca dos gamers, né? As pessoas que jogam videogame e ganham dinheiro com isso. Que utilidade os gamers oferecem para o próximo? Nenhuma. Teu trabalho, então, deve ser útil ao próximo. Este é o primeiro passo para que você trabalhe conforme Cristo e em imitação a Ele. O segundo passo é dar prioridade ao que Jesus dá prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você não deve ser escravo do trabalho e nem do dinheiro que você recebe em decorrência do teu trabalho. Você deve entender que é Jesus quem te sustenta através do teu trabalho e não você que se sustenta a si mesmo através do teu trabalho. E sendo que é Jesus quem te sustenta através do teu trabalho, isso quer dizer que você deve priorizar aquilo que Jesus prioriza. E Jesus prioriza o reino de Deus. Né? Porque aquilo que Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, está nesse contexto. Né? Jesus começa dizendo o seguinte: não ajuntem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões minam e roubam. Ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem pode consumir e onde nem os ladrões podem minar ou roubar. Aí Jesus continua dizendo: olha, vocês não podem servir a dois senhores. Porque é impossível ter dois senhores. Porque ou você vai agradar a um e desprezar o outro, ou você vai desprezar o outro e agradar a esse um aqui. E daí Jesus continua. Ele disse: vocês não podem ficar ansiosos pensando o que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos beber, o que é que nós vamos vestir. Aí Jesus conclui esse discurso, ele diz várias coisas ali, e na conclusão ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
E todas as coisas que são necessárias à vida, serão acrescentadas. Então está nesse contexto de sustento, está nesse contexto de trabalho. Sendo que Jesus é aquele que te sustenta através do teu trabalho, você deve dar prioridade àquilo que Jesus dá prioridade, que é o reino de Deus e a sua justiça. E aqui é que está a diferença entre um trabalho honesto e um trabalho feito conforme Jesus. Porque você conhece ímpios que trabalham honestamente, que não roubam, não mentem e não enganam. E ainda assim, eles não buscam o reino de Deus e a sua justiça. Eles são honestos. Eles não mentem, não enganam, não roubam. Mas eles não buscam o reino de Deus e a sua justiça. Não priorize o trabalho. Priorize o reino de Deus. Ou seja, a oração, a leitura, o estudo da palavra, o jejum, o culto a Deus, a pregação do Evangelho e todas as demais virtudes que a palavra de Deus te ordena devem ter precedência sobre o trabalho. Este é o segundo passo. O terceiro passo, para que você trabalhe conforme Jesus em imitação a Ele, é que você trabalhe duro por 6 dias e descanse 1. Há muitos maus entendidos acerca da lei sabática, da lei do descanso, que ordena um dia de descanso semanal, e infelizmente nós não teremos tempo para abordar todas essas questões. Mas uma coisa é certa, o padrão estabelecido por Deus na criação deve ser obedecido por todos. 6 dias de trabalho duro e 1 dia de descanso. E talvez você esteja pensando, bom, mas eu só trabalho 5 dias. Eu só trabalho... Eu não tenho culpa. O meu empregador não quer abrir o negócio dele no sábado. Ele só quer abrir de segunda a sexta-feira. Isso não é desculpa. Né? Porque aqui é que está. Deus ordena 1 dia de descanso. Deus não ordena 2 dias de descanso. Deus ordena 1. Né? É óbvio que a gente gostaria de ter 2, ter 3. A gente gostaria que fosse o contrário. A gente gostaria que fosse 1 dia de trabalho duro e 6 dias de descanso. Mas Deus ordenou 1 dia de descanso. E não 2. Se Deus ordena 1 dia de descanso, isso quer dizer que os outros 6 devem ser trabalhados. E se de repente o lugar onde você trabalha só funciona de segunda a sexta-feira, arruma alguma coisa para fazer no sábado. Né? Tem alguma coisa estragada em casa? Vai lá e arruma. Eu já arrumei tudo na minha casa, agora não tem mais nada. Bom, de repente tem alguma coisa estragada na casa dos teus pais? Vai lá e arruma para eles. Arruma alguma coisa para fazer no sábado. Trabalhe duro por 6 dias e descanse 1. Esse é o terceiro passo para que você trabalhe conforme Jesus e em imitação a Ele. O quarto passo é entender que além de sustentar a si mesmo e a sua família, o lucro do teu trabalho deve ser usado para fazer avançar o reino de Deus sobre a terra.
além de sustentar a si mesmo e a sua família, o teu lucro deve ser usado para fazer avançar o reino de Deus sobre a terra. Né? Jesus mesmo disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Você não deve trabalhar para ajuntar bens terrenos. Você deve trabalhar para ajuntar bens celestiais. E perceba que Jesus não está proibindo que você tenha bens terrenos. Jesus não está dizendo que você não pode ter bem terreno algum. Não. Essas palavras de Jesus, elas devem ser entendidas da seguinte forma: você deve usar os teus bens terrenos para adquirir bens celestiais. E isso, obviamente, não é feito. Essa semana foi preso, ou pelo menos querem prender, um grupo de pastores, né, que enrolaram um monte de gente. Né? Eu me lembro que quando eu estudava, os meus colegas gostavam de fazer piada comigo, dizendo que o meu pai vendia terreno no céu, né? Porque essa imagem comum que se tem dos pastores, né? O João sai da igreja lá cheio de dinheiro, o pai dele oferecendo terreno no céu e as pessoas comprando. Né? Não é assim. Não é assim que nós compramos ou que nós adquirimos bens celestes através dos nossos bens terrestres. Jesus contou uma parábola que eu sempre achei um tanto quanto estranha. A parábola do administrador infiel. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de esbanjar os seus bens. Então ele o chamou e disse: que é isso que tenho ouvido falar a teu respeito? Presta contas à tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E disse o administrador a si mesmo: o que vou fazer, já que o meu senhor me tira a administração? Para cavar não tenho forças e tenho vergonha de mendigar. Mas sei o que vou fazer para que, quando for tirado da administração, me recebam em suas casas. Então, chamando cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E respondeu: 100 batos de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Perguntou depois ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. O que esse cara estava fazendo? Ele já estava defraudando o seu senhor, e agora ele fez pior ainda. Né? Haviam pessoas que deviam para o senhor dele, e um cara lá devia 100 mil reais. E o administrador está pensando: eu tenho que criar um modo aqui que as pessoas vão gostar de mim. Então, aquele cara que devia 100 mil reais, a dívida dele agora, a partir de agora, vai ser 80 mil reais. Baixei 20 mil a dívida dele. Porque quando eu perder o emprego aqui, pelo menos esse cara aqui vai gostar de mim. Ele vai me dar alguma oportunidade, porque ele vai ver: aquele cara diminuiu 20% da minha dívida. E assim ele foi fazendo. E aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. Jesus aqui não está dizendo que a gente deve defraudar as pessoas, mas tem uma lição aqui. Jesus diz o seguinte: fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas os faltarem, esses amigos que vocês fizeram, os recebam
nos tabernáculos eternos. O que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos usar o lucro do nosso trabalho, os bens terrenos que nós adquirimos, para fazer amizades. Amizades eternas. Que nos receberão na eternidade. Fazendo assim avançar o reino de Deus sobre a terra. Os bens dos filhos de Deus devem ser usados em prol do reino de Deus. De que modo? Em primeiro lugar, dízimos e ofertas. Em segundo lugar, ajudando os irmãos que estão passando necessidade. Em terceiro lugar, ajudando o próximo que não é convertido ainda, que também está passando necessidade. Você também deve usar os teus recursos para favorecer a pregação do Evangelho. Você não deve meramente esperar uma oportunidade para pregar o Evangelho. Na verdade, você deve usar os teus bens para criar essa oportunidade. Então, de repente, você quer comemorar o Natal? Ou o Réveillon? E você convida os teus familiares e amigos incrédulos. Você usa essa reunião para pregar o Evangelho a eles. Você não está passivamente esperando uma oportunidade para pregar o Evangelho. Não, você usa os teus bens, você vai gastar dinheiro, né? Você vai ter que comprar carne para o churrasco e outras coisas mais, né? Você vai usar os teus bens para fazer amigos eternos. Você vai usar os teus bens para fazer avançar o reino de Deus. Ou ainda, há quase um ano atrás, um determinado pastor estava recomendando que os membros da sua igreja oferecessem carona para as pessoas poderem votar no Bolsonaro, né? Talvez você não ofereça caronas para as pessoas votarem um candidato ou outro, mas você pode oferecer carona para que as pessoas participem do culto. Afinal de contas, para que Deus te deu um carro? Ou 2 carros? Não foi para usar em prol do seu reino? Você não deve usar os bens que Deus te deu da mesma forma como os ímpios usam, né? Porque os ímpios usam também os seus automóveis para se dirigir aos lugares onde eles precisam ir, para viajar ou qualquer outra coisa. E não há nada de errado em fazer isso. Mas Jesus espera mais de você. Jesus espera mais. Jesus ordena mais. Jesus ordena que você faça amigos por meio das riquezas da injustiça. Para que esses amigos te recebam nos tabernáculos eternos. Nós poderíamos dar outros exemplos aqui, mas o tempo acabou. O primeiro passo para que você trabalhe conforme Cristo
é a escolha de um trabalho e profissão que sejam úteis a você e ao próximo. O segundo passo é dar prioridade ao que Cristo prioriza, o reino de Deus e a sua justiça. O terceiro passo é trabalhar duro por 6 dias e descansar 1. E o quarto é usar o lucro do teu trabalho, aquilo que Jesus chama de riquezas da injustiça, não porque foram adquiridos por meio da injustiça, mas porque quando comparados com as riquezas celestiais, são tão inferiores que podem ser chamados de riquezas da injustiça, usar o lucro do teu trabalho para fazer avançar o reino de Deus. A escatologia bíblica não é apenas um conjunto de acontecimentos reservados para o futuro. A escatologia bíblica está se desenrolando desde a criação. E o pecado não alterou o objetivo. Tornou o objetivo mais difícil, mas não alterou a missão. A missão ainda é desenvolver a criação até o seu potencial máximo. A missão, além agora de desenvolver a criação ao seu potencial máximo, é redimir a criação, transformar a criação, redimir este mundo, transformar este mundo. Jesus torna essa redenção e transformação possível, porque Jesus é o segundo Adão. Aqueles que pertencem a Ele devem cooperar com Ele neste empreendimento escatológico, até mesmo através do seu trabalho. Quando Jesus voltar, Ele quer te encontrar trabalhando. Essa é a parábola dos talentos, né? Havia um homem que distribuiu talentos aos seus servos. E talentos aqui, você já deve saber, um talento é mais ou menos 40 quilos. 40 quilos de prata ou 40 quilos de ouro. Um recebeu 5 talentos, o outro 2 e o outro 1. O que recebeu 5, trabalhou. E com seu trabalho, ele conseguiu dobrar aquilo que ele tinha recebido. Ele teve um lucro de 100%. Ele tinha 5, conseguiu mais 5. Total de 10. O outro que recebeu 2 também trabalhou. E também dobrou. O que recebeu 1 pensou, quer saber, eu só vou esperar a volta de Jesus. Eu vou enterrar aqui, eu não estou disposto a trabalhar. Eu não estou disposto a cooperar com Jesus na redenção e transformação desse mundo. Eu vou enterrar isso aqui. Jesus volta e este que não quis trabalhar foi rejeitado. Jesus quer te encontrar trabalhando. Você quer estar preparado para a volta de Jesus? Trabalhe. Não como os ímpios e nem mesmo honestamente. Trabalhe como Jesus. Porque Jesus te dá o privilégio de, por meio do teu trabalho, redimir e transformar aquilo que será teu. Aquilo que é a tua herança. E se você rejeitar esse privilégio, você não está apenas rejeitando o privilégio. Você está rejeitando aquele que te deu o privilégio. Né? Imagine que você deu o privilégio
de algo a alguém e essa pessoa rejeite o privilégio. Né? Pense num homem oferecendo-se para casar com uma mulher. O privilégio que ele está dando àquela mulher é casar com ele. E ela rejeita esse privilégio. Ao rejeitar o privilégio do casamento, aquela mulher está rejeitando o próprio homem. É assim que Jesus enxerga. É assim que Jesus encara. Ele te deu o privilégio de, trabalhando com Ele, na redenção e transformação deste mundo. Se você rejeitar esse privilégio, você está rejeitando o próprio Jesus. E se você rejeita Jesus, Ele também te rejeitará. E ser rejeitado por Jesus significa ser destruído eternamente por Ele. Então você quer estar preparado para a volta de Jesus? Você quer ser destruído por Jesus ou receber dele o mundo como herança? Se você quer receber dele o mundo como herança, que ele te encontre então trabalhando e cooperando com ele na transformação e redenção deste mundo. Não trabalhe ímpia ou honestamente. Não. Isso não ajuda Jesus, isso não coopera com Jesus. Trabalhe como Jesus trabalha. Trabalhe como Jesus ordena que você trabalhe. E então Ele te dará como herança o mundo. Amém.